Olá a todos, aqui estou eu novamente no canal do Instituto Newton Sebraga. Eu sou Newton Sebraga e estarei comentando aqui no nossa playlist Trebuchet da Tecnologia notícias que correm na mídia, dando um toque pessoal, um toque técnico e até mesmo algumas opiniões, imaginando se elas vão pegar ou não no futuro e o que pode resultar das suas consequências, né? Que a gente não tem ideia às vezes. A notícia que eu comento hoje, e que está no nosso canal também de notícias, com o número 559, Note 559, veja na descrição do vídeo, ela vem do Instituto 7 e correu na mídia desde o final de 24, mas é um assunto que está sendo pesquisado já desde bem antes pelos elementos, pelos cientistas que fazem parte desta instituição. O SET Institute, para quem não sabe, é uma instituição de pesquisas, vamos dizer, sem fins lucrativos, feitas assim, também não é uma entidade governamental, ela é particular pelo assunto que envolve, pesquisa a possibilidade de existência de planetas habitados em torno de estrelas no universo e eventuais seres inteligentes que eventualmente poderiam se comunicar com a gente, né? Em outras palavras, é uma entidade que procura os alienígenas, os ETs, né? E eles são sérios, porque, conforme você sabe, ultimamente têm sido detectados muitos planetas em torno de estrelas próximos da Terra que apresentam todas as condições para ter vida, como oceanos, atmosferas, temperaturas dentro de uma faixa que permite o desenvolvimento natural de substâncias orgânicas complexas, né? O que é essencial para o aparecimento da vida. Não são poucos, não. Já existem centenas ou mesmo milhares desses planetas, né? O mais recente foi descoberto há apenas 21 anos-luz daqui da gente, né? É lógico que a gente não sabe se eles têm tecnologia para vir aqui ou conversar com a gente, porque se fizeram isso, não se identificaram. E a gente simplesmente fica na curiosidade, né, de um eventual aparecimento de alguma astronave desconhecida ou de luzes desconhecidas, e isso tem sido muito mais frequente nos últimos anos, e que normalmente não são revelados, né, do que a gente pensa. Mas imagine que tenha. Se a gente tiver o contato um dia com o ET, como é que a gente vai se comunicar com eles? Será que eles vão ter boca e garganta como a gente? Será que eles vão ter cordas vocais? Será que eles vão se comunicar por sons? Se comunicarem por sons com a gente, qual será a estrutura linguística deles? É muito fácil a gente estudar as línguas que existem no nosso planeta Terra, falado por todos os povos que existem, né? São todas elas decifráveis, porque elas têm estruturas semelhantes. São sons de frequências diferentes, emitidos de maneira cadenciada, vamos dizer, produzindo o que a gente chama de palavras e grupos de palavras e sentenças, e assim transmitindo ideias, né? Para vocês terem uma ideia, a inteligência artificial conseguiu traduzir até textos, certo? De manuscritos, de gravações em pedras de milhares de anos atrás, em que os seres humanos ainda não tinham conseguido, né? O que mostra que existe, assim, uma variedade muito grande de possibilidades de comunicação através de sons. Então, os pesquisadores, pensando nisso, se um dia aparecer um ET, e aí o que ele vai falar para mim? Eu vou ter um tradutor no meu Google? Como é que a minha inteligência artificial lá do meu celular vai se comportar se nessa hora eu falar, poxa, eu não estou entendendo o que esse cara está falando e eu preciso saber? E eu viro o meu celular, ponho no translator lá e ele não consegue identificar. É bom a gente começar a trabalhar agora, não é isso? Foi o que eles pensaram, né? Então, eles pensaram justamente em começar os estudos por alguma forma de criatura aqui na Terra que tenha uma estrutura linguística que fuja a tudo que a gente conhece.
ou seja, que não tenha a mesma estrutura dos seres humanos, mas que tenha um grau de inteligência suficiente para ter uma linguagem. O que eles escolheram? A baleia. Sim, a baleia ela se comunica por sons, são espécies de gritinhos que ela tem, e eles descobriram que esses sons são codificados. As baleias têm uma linguagem estruturada. Então, é uma coisa extremamente interessante para se pensar. Será que de repente não vai descer não um alienígena, mas um balienígena? Certo? Então, a gente vai precisar entender esse cara, né? E ele vai começar a falar numa língua que talvez, se a gente conhecer a estrutura de comunicação da baleia, a inteligência artificial dotada de dados, ou o próprio tradutor, vai conseguir traduzir a língua do cara. Né? Então, esse pessoal, que não é maluco, tem muita gente lá que, inclusive, são pessoas pesquisadores de grandes universidades, estão trabalhando justamente do entendimento, na decifragem da linguagem das baleias. Trabalho bastante interessante que também pode servir para outras finalidades, porque de repente a gente pode treinar as baleias para serem guardiões dos oceanos e elas vão poder se comunicar com a gente de uma forma que a gente vai entender perfeitamente. Olha, o indivíduo tal jogou naquele navio, jogou uma carga de lixo, certo? Vai lá e pega ele, né? E faz ele limpar, né? Então, de repente, a gente vai ter essa possibilidade. Vocês querem saber mais? Né? É uma notícia bastante interessante porque envolve inteligência artificial, envolve a possibilidade de existência de alienígenas que falem uma língua que não seja estruturada como a nossa em outros planetas e coisas semelhantes. No link mostrado na notícia, vocês têm mais informações lá no site, né, da própria entidade que faz a pesquisa, né, mostrando como que eles estão fazendo essa pesquisa, né, e é lógico, nós estaremos sempre tratando desse assunto interessante, né, tanto na nossa seção de paranormal lá do site, em que nós temos muitos artigos, em que a gente fala com o cunho científico, sobre as eventuais pesquisas sobre eventuais fatos que possam ser considerados paranormais e não são, né? Não que eu afirme que eu concorde com explicações ou com o que está acontecendo. Eu dou as ferramentas. Está lá no nosso site, onde tem também os artigos que tratam disso. E é lógico, na seção de astronomia. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscrevam-se no nosso canal e nos acompanhe. Até mais!